Agora sim. Que beleza! Então, vamos Boa lá. noite para você e a todos, em primeiro lugar, né? Isso. Eu quero agradecer ao senhor pelo carinho de aceitar esse bate-papo, né? Eu acho que um dia de sábado, principalmente, dia de lazer, o senhor nos permitir essa honra, né, de bater esse bate-papo. Muito obrigado de coração, tá? Eu que agradeço a oportunidade e para você, você sabe que qualquer favor é sempre uma satisfação fazer. E a honra de bater um papo com alguém tão qualificado e que cuida com muito carinho dos nossos animais, para mim, é fantástico. Então a gente vai iniciar o bate-papo pedindo para o senhor contar um pouquinho da sua trajetória de vida, né? As suas escolhas acadêmicas, o porquê. Então vamos dar a palavra para o senhor falar para nós aí, nossos seguidores, e com a sua permissão, a gente vai botar nas outras plataformas também, para quem não está acompanhando agora ao vivo, depois também assistir. Doutor Ok. Adroaldo está nos acompanhando, um abraço. Pois não, fica à vontade de se É, apresente para os nossos amigos. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sou natural de Itu, São Paulo, meu nascimento 25 de fevereiro de 55, portanto, estou com 65 anos. Meu pai, ele era um pequeno comerciante e também tinha um sítio, uma pequena fazenda. E com produção agrícola, ele era uma pessoa muito interessada, ele era assim meio um agrônomo autodidata, um ecologista meio autodidata. Comecei a aprender ecologia com meu pai e muito de agricultura com ele também. Só que ele era mais ligado à parte da botânica, das plantas, das culturas do que dos animais, mas gostava muito também, tinha cachorros de Sim. caça, era uma pessoa que preservava muito. E minha mãe também era uma pessoa que se dedicava muito a isso, gostava muito dos animais e gostava de plantas, dessas coisas. Isso tudo foi me despertando desde cedo, essa convivência na roça. Eu aprendi a dirigir na roça, para ter uma ideia. Muitas Mas, coisas que eu fui aprendendo de educação foram já na roça, com o pessoal da roça, né? Então eu já tenho essa formação que já vinha da roça. Diga, Jefferson. é, eu não falei diretamente com o senhor, não. Eu só estou acompanhando o pessoal que está subindo aí. Deise Tá ok. Batista, um abraço. Pode dar continuidade. Pode dar continuidade. Certo. Então esse negócio de gostar de bicho e gostar de roça foi uma coisa que surgiu naturalmente. E eu, Massa. desde pequeno, sempre adotava os gatinhos da rua, o cachorrinho da rua, criava coelhos, criava pombos, e meu pai ficava desesperado. Minha mãe sempre me apoiou, e meu avô, Antônio Botelho da Costa, que era um português dos Açores, que gostava muito de agricultura, e sempre me apoiou também. Minha avó sempre apoiava esse gosto de gostar de bicho. Então, isso foi uma coisa que cresceu naturalmente, e eu procurei sempre ter animais, gostava de cuidar deles, e de dar os socorros quando possível, apesar daquela época os recursos serem muito Sim. escassos. Isso foi um despertar natural. Aí, depois, com o passar dos anos, eu fiz o colegial, naquela época científico, e depois eu fui para o Exército, aonde eu fiquei 3 anos. Que Fui massa. depois como um ano como no serviço militar e 2 anos como graduado, servindo na 14ª CSM em Sorocaba. Aqui nós temos, acho que a 18ª CSM. Minha Isso, formação 18º. militar a minha formação militar na arma de artilharia e pertenci também ao pelotão de operações especiais. Depois fui transferido a Sorocaba, onde eu era secretário do comando. Maravilha. Depois da saída do Exército, eu consegui entrar na Unesp, em Jabuticabal. Tem uma pessoa que entrou aí, Luizão Leme, que foi meu colega lá em Jabuticabal, é meu Que colega de massa. infância lá em Itu, Ele entrou aí. e está aí acompanhando, acredito eu. Bom, então aí o que aconteceu? Fui fazer veterinária e realmente era a minha praia, né? Desde que eu entrei na faculdade, eu digo brincando que eu nunca colei na faculdade veterinária. A gente, quando é estudante, cola, copia dos outros, faz todas aquelas coisas. Verdade. E para mim isso na faculdade nunca aconteceu, porque eu sempre me interessei em aprender, sempre fui bom aluno e me formei assim com tive um bom preparo na faculdade, tive a honra de ter professores muito bons naquela época, professores todos que eram oriundos da prática, quase todos Massa. eles, e que já trouxeram aquela coisa do meio lá fora, como é que é. Eu acho que hoje a universidade está um pouco distanciada disso, pelo menos em algumas coisas. E depois que eu me Verdade. formei em veterinária, eu abri uma clínica em Santa Bárbara do Oeste, São Paulo, onde meus filhos mais velhos moram até hoje, e exerci lá durante mais ou menos uns 10 anos. Depois disso, com aquela crise que veio do plano real, plano Collor, todas aquelas coisas lá, eu acabei sendo convidado e fui trabalhar também para uma grande empresa agropecuária em São Paulo, a Unitas Agrícola, com sede em Angatuba, onde também tive um aprendizado muito grande na área de reprodução, na área de criação de cavalos, que nós temos lá áreas de cavalo árabe, de alto nível. E depois dali, eu acabei indo.
resumindo um pouco a história, porque Sim, é muita claro. coisa. É. Eu acabei, através de um cliente que eu dava assistência em Valinhos e São Paulo, eu acabei indo fazer um estágio no Canadá. Fiquei lá algum tempo, depois voltei. E no outro ano, quando estava naquela época do plano Collor, uma situação econômica muito difícil, e eu preferi dar uma parada e fui fazer um estágio, eu tinha me separado. Sim. Eu aproveitei e fui fazer um estágio com os conhecimentos com as pessoas que eu tinha no Canadá. Eu passei quase um ano no Canadá, dentro de uma universidade, fazendo estágio em reprodução, e também morando numa fazenda no Canadá, o que me deu um aprendizado excelente de como funciona a agricultura no Canadá, um país primeiro mundo, que é muito parecido com os Estados Unidos, é praticamente a mesma coisa, e me deu também uma formação excelente em inglês, principalmente no inglês rural, no inglês do agronegócio, vamos dizer assim, para simplificar. E desde o início eu fui percebendo essa necessidade que existe quando você trabalha, principalmente na agropecuária, na clínica de pequenos animais também, mas quando você trabalha com fazendas, com criatórios, assim, você precisa conhecer muito de administração. Infelizmente, os nossos proprietários rurais carecem muito de uma formação em administração, em gestão. E aí eu fiz uma primeira pós-graduação em administração rural. Naquela época ainda era por folhetos, vinha aquelas apostilas, era um negócio complicado. E daí acabou que recentemente eu acabei fazendo um MBA em gestão do agronegócio e sustentabilidade, porque eu também acabei trabalhando nas grandes empresas, principalmente quando eu trabalhei em Goiás, para uma empresa agropecuária, que foi quando eu voltei do Canadá, eu percebi a destruição da natureza, a destruição das matas ciliares que havia nos rios, que trazia assoreamento. Eu comecei a ver os desastres ambientais lá em Goiás. E já tinha visto alguma coisa em São Paulo, mas em Goiás me chamou mais atenção. Das áreas de preservação permanente, comecei a ver o impacto que isso causava. Eu vi pessoas, por exemplo, gastando fortunas formando pastagens e depois não tinha água para o gado, porque a erosão assoreou todas as nascentes secaram e o gado não tinha água, quer dizer, tinha comida e não tinha água, um negócio assim absurdo. E isso foi me despertando para que você tem que ter uma produção de maneira sustentável. Okay? Não adianta você querer pensar somente na produção sem você pensar na sustentabilidade. E depois eu fui aperfeiçoando isso, fui gostando da ecologia, estudando essa área, e acabei que fui ser presidente de uma ONG aqui na região durante 4 anos, com muito relacionamento com ONGs internacionais, mas sempre patrocinado com dinheiro privado. Tínhamos convênios com empresas, com gente do governamental também, mas o financiamento, o dinheiro que financia essa ONG é totalmente doação privada, pessoas que compram terra, pessoas que querem investir. Enfim, aí quando eu vi que eu já estava com a parte de agricultura bastante avançada e a parte de ecologia, que tinha feito muitos cursos enquanto presidente dessa ONG, eu acabei fazendo esse MBA em gestão do agronegócio e sustentabilidade. E doutor, hoje a sustentabilidade... só parar um pouquinho. Sim. Deixa eu só saudar essa galera que está entrando, e muita gente não está sabendo com quem eu estou falando, né? Claro. É o casal, Dona Roseli e seu Kidemi, que seu Kidemi também trabalha com cacau, vende cacau, é um senhor muito querido. Toda a família de seu Kidemi e Dona Roseli, Vinícius, são uma pessoa muito do bem. Muito obrigado por nos acompanhar aqui. A gente está batendo papo com o veterinário Fernando Botelho. E também... Abraão, o senhor deve conhecer muito bem, o homem da cachaçaria do Sultão, aqui na Avenida Princesa Isabel. É o homem que tem a das melhores, viu? A das melhores. Vamos experimentá-la lá um dia. E vou te levar lá, você vai gostar. Abimael também, um abraço, querido. James Araújo, grande amigo querido do blog Agravo, que está nos acompanhando. Claudinha, Robson Souza, Deise Batista. A gente está aqui batendo papo com um dos maiores, eu considero, um dos melhores, se não for o maior, mas é um dos melhores veterinários da nossa região, porque quem trata um bichinho com muito carinho, como eu já vi casos que me contaram, que sou de madrugada e lá não está dormindo, não se preocupe, ir lá salvar a vida dos bichinhos. Para mim isso é com muito orgulho estar batendo esse papo. Aí, ó, Abraão já está dizendo, está convidado. Vamos lá, pode postar. O Abraão, ele é bom de bico, viu, Abraão? Ele vai gostar, viu? Vou gostar. Então, você pode continuar falando, o senhor estava na empresa. Então, mas eu vou voltar um pouquinho, porque o pessoal deve estar se perguntando assim, e daí dessa história toda veio parar em Ilhéus como, né? Então eu já acabei antecipando, em virtude do assunto técnico, eu fui antecipando. Mas eu acabei, quando eu saí de Goiás, que foi uma vida muito difícil, era muito puxado, muito sofrido em termos físicos, né, o trabalho que eu fiz lá, mas foi um trabalho que me deu assim, um aprendizado monstruoso na área de agronegócio, foi fantástico, ao vivo e a cores, né, mexendo ali na luta diária.
eu acabei querendo voltar para São Paulo. Mas, por um acaso desses do destino, das coisas que só Deus explica, né? Tinha um casal de amigos meus que, na época, estavam residindo temporariamente em Ilhéus. Ele era aposentado do Exército, tinha conhecido ele no Exército, era coronel da reserva, já falecido. Depois eu quero saber um pouquinho dessa história do Exército. Depois a gente vai falar uma palhinha da sua experiência no Exército. Tá certo. E aí, conversando com a esposa dele por telefone, ela falou, você não está fazendo nada, vai voltar para São Paulo, está com dinheiro no bolso, venha passar uns dias com a gente aqui em Ilhéus, que a gente conhece muita gente aqui e tal. Aí eu peguei um ônibus em Brasília, tal da Central Bahia, que ainda tinha de Brasília, Ilhéus era um horário por dia, passava por Salinas, a estrada era de terra ainda até a BR-116. Isso foi em julho de 93. E cheguei aqui em Ilhéus. Aconteceu uma série de fatos que realmente é difícil explicar, sem ser pela sorte, né, pela mão de Deus, porque é complicado explicar isso, tudo está tão certo. E aí fiquei aqui e gostei muito da cidade. Como eu tinha um dinheiro guardado e estava assim meio perdido, sem saber o que eu ia fazer ainda, eu resolvi comprar uma casinha aqui. E comprei e comecei a dar uma ajeitada nela, daí para não abusar do amigo, eu arrumei um lugar para ficar um certo tempo, ali no Pontal. E acabei, nesse ínterim, um dia conheci uma pessoa que me convidou para um trabalho aqui, eu estava dando uma reformada na casa, fiquei nesse trabalho, comecei a atender, fui voltar para São Paulo um ano e meio depois, só para ajeitar as coisas e voltar para Ilhéus, quer dizer, eu já tinha uma casa para morar aqui. Conheci uma pessoa também dando aulas de inglês e acabei ficando com essa pessoa durante vários anos, enfim, as coisas foram acertando. E acabei ficando em Ilhéus. Depois desse período em Ilhéus, eu fui para a Europa algumas vezes, fiz um curso na Europa durante alguns meses também. Na volta, fiquei no Rio quase um ano fazendo cursos. Acabei trabalhando com um veterinário lá, só na área de cirurgia, porque ele estava precisando de alguém. E depois voltei para cá em 97, que daí eu praticamente fiquei fixo aqui, só saindo assim para cursos, viagens, essas coisas, mas morando mesmo já estabelecido aqui. E eu tenho hoje Ilhéus como minha terra. Luto por ela, brigo por Ilhéus como se fosse a minha terra, que é Itu, São Paulo, e me sinto meio baiano, meio paulista, tem hora que eu fico em cada situação, porque a cultura puxa de um lado para cá, a outra cultura puxa do outro lado para lá, e a gente fica tentando pegar o melhor das duas, né? Então é isso, e estou aqui, graças a Deus, quando eu cheguei, havia poucos veterinários, tinha uns 2 ou 3 colegas muito bons, mas eram poucos, e, infelizmente, a região ainda não tinha recursos, nós não tínhamos laboratório para fazer exames, uma série de coisas. Eu que introduzi aqui, por exemplo, a primeira quimioterapia para TVT, quem fez aqui fui eu, lá na clínica de Newton Montargil, quando eu trabalhava com ele, eu consegui a medicação em Salvador e fiz, isso é um pioneirismo. Um dos primeiros diagnósticos de erliquiose aqui, quem deu fui eu também. Consegui convencer um laboratório a fazer exames para veterinários, que eu ainda faço com esse profissional, o Dr. Hugo. Hoje existem outros laboratórios, inclusive colegas, que têm excelentes laboratórios e já fazem, veterinários que já fazem esses exames. Hoje a coisa já ficou bem melhor para a gente. Nós temos aqui ultrassom, temos raio-x. Enfim, a coisa mudou muito, graças a Deus. Pra você ter uma ideia, na minha época, quando eu cheguei aqui, não havia uma tosa e banho para animais. Hoje tem, acho que, dezenas, né? Então as coisas mudaram muito, mas eu me sinto um pouco pioneiro, junto com esses 3 ou 4 que já estavam aqui, que nós somos os pioneiros aqui da veterinária, vamos dizer assim. E isso foi evoluindo, a gente sempre procurando se dedicar muito. É uma profissão muito difícil, porque você precisa lidar com os animais e ao mesmo tempo tem que lidar com as pessoas. Na parte econômica das fazendas, você lida com a parte sensível do ser humano, que é a parte econômica, a parte do dinheiro, da lucratividade. E na parte animal, você lida com os pets, que são como as pessoas da família, né? Aí a pessoa às vezes chega, o cachorro é um vira-lata, mas eu gosto dele. Eu falei, minha filha, aqui para nós não tem vira-lata. O veterinário não tem vira-lata e animal puro sangue. Tem diferenças, evidentemente, mas para nós, a gente cuida com a mesma atenção do vira-lata. Tudo é bicho, né? E o bicho para nós é gente. Certo? E hoje, graças a Deus, eu conto com grandes amizades aqui. Tive pouquíssimas decepções em Ilhéus, poucas. Graças a Deus. Sempre tentei alguma coisa, mas são pouquíssimas. Inimigos eu acredito que eu não tenha. E tem uma clientela muito boa, acho que tem muitas falhas, mas eu procuro fazer o melhor que eu posso, pelo menos me dedico, eles sentem que eu me dedico. Se eu não faço melhor é porque eu não tenho capacidade, mas pelo menos eu me dedico o mais que eu posso. Tenho um bom relacionamento com os colegas, tem muitos deles fazendo um excelente trabalho também, que gostam muito do que fazem, pessoas também que dão a vida, dão sangue pela profissão, então eu acho que ele está mais ou menos bem servido hoje. É isso, estou aqui.
Sempre eu ouço falar muito bem do senhor, as pessoas que, quando eu até falei para alguns amigos que ia bater esse papo com o senhor, a galera, oh, não, ele é bom, ele tratando do meu bicho, sei o quê, cada um com a história muito engraçada. Achei muito massa isso. Flávia Ribeiro, um abraço, obrigado por estar nos acompanhando. A gente está batendo um papo aqui com o veterinário Fernando Botelho. Esse nome que o senhor falou de Açores aí é meio portuguesado, né? Na verdade, tem duas histórias curiosas. Uma é que existe um outro Fernando Botelho aqui na região, porque eu sou Fernando Antônio Botelho, e existe um proprietário de fazenda de cacau em É Barro verdade. Preto, uma pessoa excelente, eu tenho a maior consideração, Fernando Botelho Lima, que é uma pessoa que tem uma luta muito bonita e muito interessante pelo cacau, pelo chocolate. E tem também algumas famílias aqui que tem a origem dos Açores, que meu avô veio dos Açores, né, português dos Açores. Eu já estive lá, é uma longa história dos Botelhos dos Açores, que se eu for contar aqui, pelo amor de Deus. Então, mas parentes não são. Eu chamo de primos, eles me chamam de primo, mas por causa do nome, para saber que são dos Açores, nós sabemos que o nosso tronco lá é um só. A origem é Mas um, não né? tenho parentes. O parente que eu tenho é só um filho mesmo, e o resto não são amigos, graças a Deus. Que maravilha. Eu queria iniciar o seguinte: o senhor teve a experiência, eu estava lendo um pouquinho da sua biografia, é maravilhosa, parabéns, viu? Show de bola, que o senhor consegue unir o público, né, trabalhar bem, fazer um belo trabalho no público e se destacar grandemente na iniciativa privada. Depois eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso, porque isso é fantástico. Mas eu queria que falasse antes com a experiência na ADAB, né, que o senhor foi diretor lá. Como é que foi essa experiência no órgão público, trabalhar com animais, fazendo fiscalização? Como é que é isso? Não, eu não fui diretor da DAB. Eu tive 2 cargos na DAB por solicitação de políticos da região, que na época Sim, precisavam do profissional, e eu nunca gostei muito desses cargos de nomeação, que eu sim, até sim. sou um pouco contra esses cargos de nomeação. Eu acho que os cargos têm que ser preenchidos por pessoas da carreira que estão nos órgãos. Sim, Todos que trabalharam comigo sabem disso. E verdade. claro que existe o secretário, alguma coisa assim, os cargos mais altos que tem que ser nomeação para você não você poder oxigenar, vamos dizer assim, a área. Mas os cargos mais de gerência para baixo, como já é em alguns estados, São Paulo, por exemplo, são sempre preenchidos por pessoas da própria carreira, que estão mais Sim, habilitadas. Mas eu tive a oportunidade de ser gerente administrativo da coordenadoria da DAB em Itabuna, durante um período de um ano sim, mais ou menos, ensinou muito da região. Eu aceitei mais por uma questão de amizade com as pessoas e de aprender também um pouco de administração sim. pública, que ali eu aprendi muito de administração pública, e também para conhecer a região, porque nós tínhamos, não sei se a coordenadoria ainda está nessa dimensão, nós tínhamos 50 municípios, né, que ia desde lá do Rio Pardo, do Rio Pardo e o Jequitinhonha, né, Sim, sim. até mais ou menos Valença e para dentro até perto de Tapetinga, até acho que Floresta Azul, né, Floresta Azul, Santa Cruz da Vitória, até a praia. E aí nós tínhamos também esse litoral imenso com os camarões e tal. Sim. Bom, como agente administrativo, eu aprendi muito, fiz grandes amizades, vi muita coisa errada, logicamente, porque o serviço público tem coisas erradas, mas também vi muita gente boa, muita gente dedicada, muita gente que fazendo coisas quase impossíveis com os poucos recursos. Depois você me lembra que eu vou falar uma frase que eu fiquei Sim. para mim, para o resto da minha vida, depois desses 2 cargos públicos aí. Como eu tinha sido militar, mas o militar tinha sido por curso, né? Entrei como soldado, fiz curso de Sim. cabo, curso de tal, explosivos, operações especiais, uma conta de coisa, mas lá eu estava por meritocracia, né? Eu saí Sim. porque eu quis sair, poderia ter continuado até hoje na reserva remunerado. Mas, depois disso, um certo tempo depois, eu fui procurado também por uma pessoa que você gosta muito, do seu partido, 2 pessoas que eu sei que você gosta muito, não vou citar o nome aqui, Sim, não sim. sei se elas vão me dar permissão para citar, que estavam precisando de alguém para assumir o cargo da gerência técnica de Ilhéus. E eu Sim. sabia dos muitos problemas que existiam, aceitei, foi muito puxado, nós tínhamos um monte de problemas na época, a história do matadouro, do frigorífico do Meira que estava entrando, que nós Sim, sim. tivemos um papel decisivo para ajudá-lo a fazer essa obra, que hoje nós temos um frigorífico CIA aqui em Ilhéus, graças a esse trabalho. Na época, Maravilha. muito me ajudou a promotora, a doutora Karina, que hoje está em Conquista, e acabou sendo minha vizinha aqui no prédio, que ela tem um apartamento aqui. Essas coisas que acontecem comigo aqui em Ilhéus que eu não consigo explicar. E depois que eu me envolvi com a ONG, eu estava muito sobrecarregado, muito trabalho, não só com o meu trabalho aqui, como o trabalho da ONG, eu também tinha tido esse convite de pessoas que eu não podia negar, e esse trabalho na ONG era um trabalho que eu relacionei com gente muito importante no Brasil e fora, foi para mim profissionalmente excelente, tá?
aprendi muito, fiz um bom trabalho nas palavras das pessoas que são da diretoria de lá, dos mantenedores, e eu tive que sair da DAB, né? E eu aprendi, eu gostaria de falar isso, porque se fala muito em funcionário público é isso, funcionário público é aquilo. Eu sei que existem muitas distorções no funcionalismo público brasileiro, no judiciário, no legislativo, no executivo, mas dessas duas cargos de chefia que eu tive, eu conheci muita gente boa e muita gente ruim. E eu tirei a seguinte conclusão, que no serviço público existem pessoas que ganham muito pouco pelo muito que fazem, e outras que ganham muito pelo pouco que fazem. Isso ainda acho que é uma realidade. É verdade. Que legal. Você já exerceu o cargo no serviço público, você que eu sei que fez um grande trabalho, você sabe do que eu estou falando. É verdade. Infelizmente é verdade. Um abraço, Ana Cristina Mercedes. Muito obrigado. A gente está hoje batendo papo com o veterinário Fernando Botelho. Ana Cristina é minha amiga. Né? Ah, é? Legal, legal. Minha grande amiga. E fale um pouquinho da experiência com o privado, com a iniciativa privada. Bom, a iniciativa privada, eu desde a minha vida toda praticamente sempre trabalhei com a iniciativa privada, a não ser um pequeno lapso de tempo, um intervalo de tempo que eu trabalhei na Prefeitura Municipal de Itu, também a convite para ajudar um amigo de minha mãe que estava lá na época e estava precisando de alguém por um certo período de tempo, eu fui dar uma mão para ele, fiquei uns meses, e no período que eu fiquei mais, foram os 3 anos foram no Exército, e fora esse período no Exército e esse período da Prefeitura, eu sempre trabalhei em bancos, fui bancário durante 3 anos, 3 anos e meio, mais ou menos, me ensinou demais. Eu acho que se toda pessoa pudesse trabalhar em banco seria bom, porque você fica conhecendo muito sobre finanças, sobre dinheiro e também muito sobre o caráter das pessoas, né? Você vai ver muita gente assim, que você pensa uma coisa e quando você trabalha no banco você vê que não é bem aquilo, então você conhece muito sobre o ser humano. Eu estou falando logo abertamente. E sim, claro. Depois disso, eu trabalhei para grandes empresas, como eu já falei aqui, mas eu sempre gostei muito de ser profissional liberal. E uma das coisas também que me ajudaram a escolher a profissão de veterinário é porque eu dou muito valor à liberdade e independência, que não são a mesma coisa. E eu não nasci muito para ser preso a coisa. Então, o Exército, por exemplo, eu saí com honra ao mérito do Exército, mas eu não achava que aquilo me restringia, né? Você tem que aceitar uma série de coisas, não que eu seja contra, tem que ser assim mesmo, né? Mas eu sempre achei assim, quando uma coisa não é boa para mim, eu não vou criticar aquilo, eu saio daquilo e vou fazer outra coisa. Então, cada coisa, tem pessoas que nasceram talhadas para ser militares, outras para ser funcionários públicos, outras para serem da justiça, outros para serem políticos, né? Tem pessoas que têm dom para isso, e eu acho que o meu dom foi para ser profissional liberal mesmo, sempre gostei. Então, a maior parte da minha experiência, prestei serviço para muitas empresas, como presto até hoje, né? Mas eu sempre quis não ficar muito com o pé preso a uma empresa, mas ficar por minha conta mesmo. É isso. Maravilha. Maravilha. Quero agradecer a galera que está entrando aí, Gilvan, Silmário, Zé Antônio, grande amigo Zé Antônio, ex-inspetor. Zé Antônio é parceiro. O Zé Antônio Zé Antônio é uma pessoa que faz parte da minha estada aqui em Ilhéus, tem um papel importante, porque quando eu cheguei aqui aconteceu um fato interessante, essas coisas que eu estava dizendo a você, que só Deus que explica, eu andando na Avenida Itabuna, entrei numa loja de produtos agropecuários, conheci uma pessoa que hoje não mora mais aqui, mas ainda é amigo nosso, que tinha essa loja, Casa do Fazendeiro, não me lembro agora o nome, e ele me convidou, falou assim, rapaz, nós estamos com uma exposição de Jersey e Pequira, e pequenos equinos no parque, você não quer ir lá dar uma visitada? Eu fui, quando chegou lá não tinha veterinário responsável, me pegaram a laço para ser veterinário responsável. E uma das pessoas, que me deu força lá e que me apoiou, foi Zé Antônio, me lembro até hoje do dia. E hoje é um grande amigo, trabalho com ele até hoje, lá com os animais dele, quando ele precisa de mim, e é um parceiro, um amigo, uma pessoa de grande consideração. Muito, muito importante é o papel dele pela minha estadia em Ilhéus. Me apresentou muita gente. Através dele eu cheguei no Sindicato Rural, que foi uma outra etapa importante. É uma pessoa que tem muito... Inclusive, quando eu fiz o meu TCC da gestão de agronegócio, eu agradeci a ele, porque ele foi uma das pessoas que me firmou no agronegócio aqui da região. Que legal. Entramos aí também. Zé Antônio é um cara muito competente, eu sou fã, sou admirador nato, um cara de uma cabeça espetacular, tem um ser humano especial, eu também sou muito fã. Falar em ser humanos especiais, Zé Nasal, um dos maiores entre os melhores conhecedores de Ilhéus. Não tem para ninguém. Para conhecer Ilhéus em suas esquinas e seus detalhes, igual o Zé Nasal, tá difícil, viu? Melhor acho que não existe. Não tem, não.
Também nosso amigo Paulo Moreira, também um grande querido. Também Renato. Deixa eu ver, Renato. Um abraço, Renato. Então, eu queria que a gente já entrar basicamente no tema, que eu acho muito massa. Esse bate-papo sobre a história do senhor foi muito legal, mas vamos, enfim, às partes do trabalho. Fala um pouquinho da importância do veterinário, principalmente nesse momento de pandemia, a expansão do agronegócio. Fale um pouquinho para a gente. Veja bem, infelizmente, muitas pessoas não têm a compreensão exata da importância do médico veterinário na sociedade. Hoje, graças a Deus, já melhorou muito. Mas veterinário, antigamente, era aquele cara que queria ser médico, não deu certo, foi ser veterinário. Não é nada disso. Nós somos médicos também, inclusive por decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que diz que veterinário também é médico veterinário. É verdade. Houve um problema, algumas causas em que queriam pagar um salário menor para veterinário no serviço público e o TST falou, não, é médico também, tem que ganhar igual. Bom, estou brincando aqui, lógico. Eu, às vezes, faço umas brincadeiras com meus amigos médicos, que eu digo que o médico é um veterinário que só cuida de uma espécie de bicho. E nós temos que cuidar do resto. Mas é tudo brincadeira, lógico. Claro. Mas, tirando as brincadeiras agora, o médico veterinário é uma profissão que ela tem muitos atributos, né? Além das coisas que são obrigatórias do médico veterinário, que é a clínica e cirurgia de animais, todos, pequenos, grandes, silvestres, enfim. Nós temos a área da zootecnia, a área da inspeção de produtos, que é muito importante, a área da tecnologia, da industrialização de produtos de origem animal, mel, camarão, carnes, ovos, enfim, o que você pensar que envolva animal, nessa fiscalização, nessa tecnologia, está envolvido o veterinário. Seria até difícil falar sobre todas as competências do veterinário na sociedade, mas uma da que vem se ressaltando muito nos últimos anos é a saúde pública. Porque o veterinário ele tem uma formação muito grande em termos de zoonoses. A parasitologia que o veterinário estuda é muito maior que o médico estuda, a área é muito mais vasta. Nós temos a parasitologia para nós, além dos parasitas humanos, nós estudamos muitos outros parasitas, até porque muitos parasitas humanos têm intermediário com os animais, são zoonoses, e outros são comuns, enfim, é uma confusão danada, né? Mas nós estudamos muito parasitologia, microbiologia. Eu sempre brinco, você pega um veterinário, por exemplo, ele pode assinar uma receita de medicamento humano e pode assinar uma receita de medicamento veterinário. Os outros não podem, só podem receitar medicamentos humanos. Então nós somos, pegamos duas coisas praticamente, né? Sim. Dentro do que você está falando, eu estou lembrando uma coisa, quero agradecer Vitor Bahia que está entrando aí. Muito obrigado, querido, pelo apoio. O vírus que está dizimando milhares de vidas aí, praticamente é a origem animal, né? Só para o seu aí. Há uma longa, isso aí é um assunto muito vasto, a virologia. Eu não sou virologista, não sou especialista, mas a gente tem muitos conhecimentos nessa área. Os vírus em geral, muitos vírus tanto afetam animais como afetam seres humanos. E muitos vírus vêm de animais e acabam se adaptando ao ser humano. Os vírus não vou dizer que são seres, porque é difícil de dizer que são seres, porque é pouco mais que uma molécula, mas eles se adaptam, né? De um animal para outro, de um tipo de coisa para outro. Até uma brincadeira, porque os cães têm uma doença, a coronavirose, não só os cães, como os outros animais, e nós temos uma vacina para os cães que tem um coronavírus, só que é um outro coronavírus, não é o mesmo coronavírus respiratório, é um coronavírus mais digestivo, enfim, uma longa história, não vou aqui entrar, porque o assunto é vasto. E teve, no começo da pandemia, muita gente me ligou, e essa vacina que dá em cachorro para coronavírus não pode ser usada em gente? Eu falei, pelo amor de Deus, gente, só me faltava essa. Não é a mesma doença, o vírus é parente, né? Coronavírus são uma classe de vírus, mas não tem nada a ver. E como você estava perguntando sobre a importância do veterinário, nós somos pessoas muito mais preparadas para as zoonoses do que outros profissionais, porque nós temos a sequência toda, né? Eu já tive uma oportunidade uma vez que, numa palestra em São Paulo, uma pessoa falando sobre solitária, sobre cisticercose, falou um absurdo lá, eu tive que remendar, falar, não é, o ciclo não é esse. Vocês estudam a parte humana, mas o ciclo não é esse. O ciclo é assim, e é muito importante a gente saber o ciclo, porque é onde você vai evitar que a pessoa possa pegar a doença, né? Então, os veterinários são muito preparados para a saúde pública. Recentemente foi nomeado um veterinário aí no Ministério da Saúde, fizeram um carnaval. Mas já se viu botar um veterinário lá? Não, ele está tão bem preparado para a saúde pública como um médico, um dentista, uma enfermeira estaria, uma pessoa da enfermagem também, que é um profissional importantíssimo.
e outros Sim. bioquímicos e tal. Então, eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que dar os devidos valores para todas as profissões. Sim. E a gente tem muita coisa em comum com a medicina veterinária, com a odontologia, enfim, com todas as outras, e eu acho que nós temos que aproveitar o melhor dos profissionais. Quanto à pandemia que você falou, para Sim. nós foi meio, bastante impactante, porque nós tivemos problema de redução com mão de obra, por causa de transporte, logística, as pessoas também têm que ter certos cuidados, houve restrições nos horários de atendimento, os internamentos de animais, você tem uma ideia, eu tive que ficar com um gatinho, um cachorrinho, tomando soro aqui no apartamento, para não deixar internado, porque não tinha onde pôr. Nossa. Funcionários que não tinham condição de se deslocar para o trabalho, teve que limitar os horários de atendimento. Então, isso trouxe um grande aumento, isso e mais o fato das pessoas estarem dentro de casa, né, não querendo sair Sim. de casa, trouxe um aumento muito grande no atendimento em domicílio. E eu já venho fazendo esse trabalho de atendimento em domicílio, que é a maior parte do meu trabalho, nas fazendas, nos domicílios, e faço cirurgias de uma clínica aqui na cidade. E eu fui impactado demais, porque todo mundo que me conhecia, fulano vai na casa, fulano vai na casa. Aí teve, para mim, trabalhando sábado, domingo, aí foi uma loucura. Mas, ao mesmo tempo, foi bom, porque conheci mais pessoas, fiz novos clientes, e também aconteceu que as pessoas dentro de casa, convivendo mais com os bichinhos, né, elas começaram a enxergar mais os problemas dos animais, vendo o que estava acontecendo, que às vezes a pessoa não dava atenção para o animal. Ai, tá com mau hálito, olha isso, olha aquilo, não sei o quê. E acabaram, os animais acho que saíram ganhando nessa história, viu? Porque eles tiveram um pouco mais de atenção. Foi isso. Ó, Em termos de só um veterinária, então, o pouquinho. quadro geral foi esse. Os veterinários, eu acho que trabalharam mais também. Não só os médicos, que fizeram um grande trabalho, os enfermeiros e outros profissionais de saúde, né, que estão fazendo um grande trabalho, mas para nós também sobrou alguma coisa. Não, o senhor está falando aí, eu lembrei, por isso até pedi para me falar isso, eu lembrei que tem pesquisa nos Estados Unidos, não sei se é na Europa também, que aumentou o número de pessoas que foram adotar bichinhos, né? Então, para os animais foi assim, devido às, foi muito bom, porque receberam atenção, mais cuidado, né, nesse aspecto, e muitas doações de bicho. Teve um lugar, uma cidade americana, que praticamente zerou o número de bichinhos que passaram a receber apoio. Quero agradecer Michele Dias, Alisson Gonçalves, um grande amigo. Forte abraço, Alisson. Aí eu queria saber o seguinte, o trabalho com animais domésticos, que o senhor é um expert, na verdade, um doutor honoris, doutor honoris não, doutor pós-graduado, na verdade, né? Na área dos bichinhos, e também um veterinário que trabalha com animais silvestres. É a mesma coisa? A gente que é leigo fica na dúvida. Um abraço, gestor. Não, em primeiro lugar, eu não sou doutor, porque doutor é o doutor da universidade que faz seu doutorado lá, né? É um título acadêmico para quem fez doutorado. Eu não fiz doutorado. Doutor é um título carinhoso que as pessoas falam para a gente, mas É o doutorado é doutor dos aquele que fez bichos. lá na universidade. Mas é o doutor dos bichos. É carinhoso do povo e a gente aceita porque sabe que é uma questão de afeto, né, de respeito, e a Sim, gente sim. procura fazer o melhor para merecer isso. A medicina veterinária, a clínica, a cirurgia, ela, assim como você tem uma clínica para uma criança, por exemplo, um pediatra é um médico que lida com um bicho um pouco diferente de um velho, que o geriatra já lida com outro bicho, né? Vamos dizer assim. Nós também temos diferenças grandes entre as espécies animais. Existe muita diferença entre uma espécie animal e outra. Por isso que é difícil você trabalhar com várias espécies. Por exemplo, os animais, os ruminantes, têm uma fisiologia muito diferente em muitos aspectos do carnívoro, de um onívoro, do porco, do cachorro, enfim, de um gato que é carnívoro. Os equídeos, apesar de herbívoros, né? Equídeos, quando eu falo, é cavalo, burro, mula, Sim, sim. zebra, eles têm uma fisiologia também, uma boa diferença do ruminante e tal. Então, realmente, cada um tem uma clínica e uma cirurgia. A cirurgia não muda tanto, mas a clínica muda bastante. Medicamentos, para você ter uma ideia, existe um tranquilizante que é 10 vezes mais, o boi é 10 vezes mais sensível a esse medicamento que o cachorro, por exemplo. Então, você tem que dar uma Nossa. dose quase 10 vezes maior desse medicamento, que é muito usado em cães, do que num bovino, por exemplo. Picadas de Sério? cobra, tem diferença, enfim. E os animais silvestres, infelizmente, os animais silvestres, muitos deles são muito pouco estudados ainda, né? Já se Sim. sabe, hoje melhorou muito essa área de clínica e cirurgia de animais silvestres, mas ainda carece de muito estudo, tem muita coisa que ainda não se sabe da clínica, da
da cirurgia, da anestesiologia dos animais silvestres, a gente já fez muito, existe muita coisa publicada já. O assunto é muito vasto para falar assim de maneira simples. A zootecnia já tem adotado a criação de muitos animais silvestres. Aí nós temos, inclusive, aqui na cidade, pessoas aí na UESC que fazem um grande trabalho nessa área. Mas ainda tem muito que se estudar. Eu acho que na parte de clínica de animais silvestres ainda tem muito, acho que tem muito campo aí pela frente, e com a importância que vem se dando a pesquisa, né, a conservação da biodiversidade, é mais um campo aí, não só para o biólogo, mas também para o veterinário e para outras profissões. E claro, Maravilha. como é bicho, o veterinário está dentro. É verdade. Maravilha. Queria mandar um abraço ao Dr. Wagner Aires, grande advogado com várias especialidades, especialmente em direito eleitoral. Val Emplacadora, que é entre os maiores emplacadores e documentaristas da nossa Bahia. Um abraço, Val, está nos acompanhando aí. Eu queria saber o seguinte, outra coisa que é comum perguntar, né? Que eu já vi muito, até eu na curiosidade. A questão com os bichinhos, o trato com os bichinhos, nossos bichinhos domésticos. E aí a gente trata como gente, né? Obviamente, o afeto. E normalmente o veterinário tem um cuidado maior para não machucar a gente, o ser humano. Quando acontece alguma fatalidade com os bichinhos, tem um jeitinho de falar, aquela coisa toda. Essa sensibilidade vocês não aprendem na faculdade, obviamente. Mas como é que faz para desenvolver isso? Não, eu acho que na faculdade aprende-se um pouco, sim. Os professores que mexem na área de clínica e cirurgia, atendimento em geral, claro que passam muitas informações sobre isso, a própria ética que envolve a profissão. A gente tem uma série de coisas que tem que ser levada em consideração para atender os clientes. Agora, o que se aprende mesmo de psicologia, vamos dizer assim, para lidar com os clientes... Psicologia animal, tem uma matéria sobre isso. Não, tem a psicologia animal, mas aí tem que saber ser meio psicólogo das pessoas também. Até há pouco tempo, conversando com uma minha colega aqui na cidade, ela estava se defrontando com um caso grave, e a pessoa era uma pessoa com problemas de saúde, problemas psicológicos em tratamento, né, que era muito dependente do animal, isso é uma coisa muito importante, e ela estava meio perdida, ela falou, eu não sei, eu não tenho muito dom para psicóloga, enfim, que acabou tendo que conversar com a pessoa e expor as coisas de maneira mais clara, mas de uma maneira que desse para a pessoa não se chocar tanto, fui eu, né? Mas a gente vai, com os anos de cancha, vai aprendendo isso. A verdade, esse assunto é muito complexo, é muito vasto. Eu acho que uma das grandes vantagens, eu digo isso agora como profissional, de você fazer atendimento em domicílio, é porque você vê o meio ambiente em que o animal está. Quando o animal chega na clínica, por mais que você pergunte, por mais que a pessoa fale, por mais que você tenha experiência, porque a gente, às vezes, olhando no animal, sabe de um monte de coisa, vê que a pessoa, às vezes, está mentindo, ou está omitindo informações, né, que isso acontece com os médicos, os dentistas também, as pessoas omitem, né? Médico, então, que os caras devem mentir para o médico, deve ser uma loucura. Mas quando você chega no domicílio, você já vê o ambiente que o animal vive, você já percebe as coisas boas que existem e as coisas ruins que existem. Ao longo dos anos, graças a Deus, tem evoluído muito esse trato com os animais. Os animais hoje cada vez mais são mais bem acomodados, vamos dizer assim, por os tutores, né? Porque hoje não se fala mais proprietário de animal, agora tem que falar tutor de animal. Mas é tudo a mesma coisa, né? Na verdade, eu acho que a pessoa que possui um pet, que possui um animal, ela é, na verdade, um protetor, né? Ela tem que trabalhar como um protetor, porque é um animal que precisa da nossa proteção. Você não é obrigado a ter um animal de estimação, mas uma vez que vocês decidem a fazer isso, você tem que dar a ele atenção, proteção, você tem que dar os cuidados necessários, né? E as pessoas têm muito relacionamento com os animais, as crianças se relacionam muito com os animais, elas sofrem muito quando o animal tem problemas, você precisa saber trabalhar isso. Existem pessoas idosas que têm uma grande dependência desse relacionamento com os animais, né? Isso a gente também tem que ter muito cuidado, às vezes, para mexer com isso. E você tem que, às vezes, consolar a pessoa, porque o animal, infelizmente, tem um ciclo de vida bem mais curto que o nosso, e ele morre, e você tem que, às vezes, ter paciência, entender que a pessoa, às vezes, um animal já não tem mais condições, que deveria ser sacrificado por questão de não deixar em sofrimento, mas a pessoa não quer aceitar e ela quer cuidar, então você tem que dar apoio a ela, cuidar o melhor possível, e sempre evitando, logicamente, o sofrimento do animal. Existem medidas que a gente não deve fazer para prorrogar um sofrimento inútil,
mas sempre ter muita cautela a respeitar a decisão da pessoa, se a pessoa quer cuidar. Tem animais que têm certos problemas de saúde que na mão de uma pessoa que não tem tempo, não tem dedicação ou não tem condições financeiras, ele não tem condição de sobreviver. Mas na mão de outras pessoas ele pode sobreviver, a pessoa dá atenção, a pessoa fica ali, se dedica. Então é diferente, você tem que ver cada caso, o papel do tutor é muito importante. Tem diferença muito grande de um para o outro. Né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com a prática. Precisa ter muita sensibilidade. Eu posso dizer a você o seguinte, lidar com clínica é muito desgastante emocionalmente. São poucos os que aguentam. Você vê, aqui na cidade mesmo, são poucos clínicos. Você vê, formam tantos aí nas faculdades. Na minha turma, para você ter uma ideia, em 57, que acabaram sendo clínicos, acho que uns 10 ou 12. O resto se dedicou a outras coisas, porque é difícil. Não é só pensar em dinheiro, não, porque só por dinheiro não acho que vale muito a pena, não. É bom, dá para ter um retorno financeiro razoável, dá para ter uma vida decente, mas você tem que ter um outro lado também, não é só a parte financeira, não. Michele concordou com o senhor aí, está dizendo que é verdade. Michele Dias é uma líder do acampamento quilombola aqui no Morro do Miriqui, aqui no Banco da Vitória. Um abraço, Michele. A gente bateu um papo um pouco tempo atrás aqui. Assim, o senhor tocou em um assunto que eu acho assim, bastante sensível. Eu lembro quando eu tinha um animalzinho, quando eu era adolescente, o Scooby, e eu perdi meu Scooby, assim, eu não sabia que ele estava para morrer, criança, não entende essas coisas, né? E eu prometi que eu não queria mais saber do animal porque de ter um outro, porque eu não ia suportar. Para mim foi uma dor muito grande perder meu Scooby. E até hoje, depois de mais de quase 30 anos de Scooby ter morrido, eu ainda, tipo assim, ainda fico lembrando. E como é que dá? Assim, eles vivem mais entre aspas, a idade, na questão mas o ser humano acaba ficando mais tempo vivo, no caso, mas não consegue passar um tempo com eles. Por que isso? Eu já ouvi dizer que como é que mede isso, a idade um dia para um animal, para um ser humano? Explica aí, porque até hoje eu nunca entendi. Henrique, um abraço, véio. Obrigado por estar aqui. Bom, veja bem, tem uma outra coisa aí, já que você falou nessa parte do tutor aí, que muitas pessoas encaram o pet como um membro da família, vamos dizer, como se fosse gente, né? Membro da família. Para mim era. Exato. E há um erro nisso daí também, muito importante, que o profissional tem que estar muito ligado, que a pessoa, achando que o animalzinho de estimação é como se fosse uma criança, ele não só, às vezes, dá alimentos errados, que isso é muito importante, como tem certos hábitos errados. Eu, às vezes, brinco com as pessoas e já fui até mal interpretado. Então, por exemplo, a pessoa que quer pôr o animalzinho na cama e não sei o quê, tem que ter alguns cuidados. Não, tem que ter alguns cuidados. O animal tem uma alimentação diferente, é preciso ter muito cuidado com a alimentação que se dá para os animais, porque grandes danos podem ser causados à saúde do animal por alimentação errada, que é, às vezes, um alimento que nem para a gente é muito bom e a pessoa ainda quer dar para o animal. É lógico que tem que ter bom senso. Só come ração? Não, dá uma fruta, dá uma coisinha, tem que dar um pouco de alegria de vida para o bicho, mas não se dá certas coisas de maneira errada que podem causar problema. Outra coisa que as pessoas têm que ter em mente, isso até uma vez numa entrevista na rádio, uma senhora que estava assistindo queria brigar comigo, tem que tomar cuidado, que a higiene do animal é outra, né? O animal, você vai beijar um animal, o animal faz a higiene dele com a boca, com a língua. E você vai estar se contaminando às vezes, né? Então você precisa tem certos hábitos que as pessoas desenvolvem com os animais que não são corretos do ponto de vista da higiene, da proteção, da própria doença, né? É um assunto chato de falar, mas o profissional tem que falar a verdade. Nós temos que falar para a pessoa o que é verdade. Não é correto, né? Os pezinhos no chão, que ficam todos sujos, aí põe em cima da cama de um travesseiro, a pessoa pode pegar um problema. Então a gente às vezes tem que fechar os olhos para algumas coisas, mas a gente não pode dizer correto. Então, o animalzinho tem que ser tratado bem como um animalzinho, né? É que nessa história do cara querer botar um leão, não sei aonde, o leão é um leão. Tem que ter as condições para um leão. Em termos de cães, né, no caso, cães e gatos, você ter um poodle é uma coisa, você ter um labrador é outra. Às vezes a pessoa quer ter um labrador, um pastor alemão, um cachorro grande, num espaço muito restrito que ele não tem condições de ter uma vida decente. E um cachorrinho, um pincher, um Yorkshire, um
cachorrinho desses petzinhos de estimação, ele ali dentro da casa, numa boa, num espaço pequeno, num apartamento, ele vive bem, a pessoa sai passear, leva, tá um cachorro grande e fica muito mais difícil. As pessoas às vezes misturam essas coisas e a qualidade de vida do animal acaba sendo ruim. Né? Quanto ao negócio da idade que você falou, tem essa crendice aí que fala que 1 ano de um animal da pessoa vale tanto para o animal. Isso. Não, isso aí não é bem verdade, não. Até porque existe uma separação muito grande. Você pega os animais de raças maiores, estou falando especificamente do cão. Você pega animais de raças maiores, eles vivem menos do que os de raças menores. Então, por exemplo, um fila brasileiro, dando um dos exemplos, com 10 anos de idade é considerado já bem idoso. E tem muito poodle aí com 15, 16 anos que está aí pulando para todo lado. Então, as raças pequenas, geral, elas são mais longevas. Elas são mais precoces no ponto de vista de se tornarem adultas, né? De entrar em reprodução e tal. Mas elas são mais longevas. Eu já vi pequenês com 20 anos de idade. Eu já vi aqui na cidade animais com 18, 19 anos, documentado, né? De forma documentada. Então não tem essa equivalência, não. Se você pegar um animal de raça, por exemplo, um dog alemão, um dinamarquês, 10 anos, 11 anos, 12 no máximo, é muito difícil, ele envelhece muito rápido. Os animais muito grandes demoram mais para atingir a maturidade sexual mas são menos longevos que os animais pequenos. Agora, o que acontece, eu que estou já com quase 40 anos de profissão, posso dizer isso, é que com a melhoria da alimentação, dos cuidados médicos, das vacinas, dos hábitos das pessoas, os cães hoje também estão vivendo mais, assim como as pessoas. Se uma pessoa antes, eu lembro quando eu era jovem, uma pessoa com 60, 70 anos era idoso. Eu estou com 65 e não me acho idoso. Estou ainda em plena forma. Eu conheço pessoas muito mais velhas que eu que estão aí em plena forma, andando de moto para a cidade aí, enfim. Os cães também. Hoje você tem cães que antes 12, 13 anos era uma idade limite, e hoje atinge 16, 17. Eu tenho clientes com labradores, pastores alemães aí que atingiram 16, 17 anos. Uma boa coisa que antigamente era muito difícil de você ver. Né? Então, as vacinas, as medicações, a evolução que houve com os ectoparasitas, pulga, carrapato, hoje ficou muito fácil você controlar esses ectoparasitas. Antigamente era difícil. Houve uma evolução estupenda do ponto de vista da terapia, né? Da alimentação, da nutrição, das rações de qualidade, dos suplementos e também dos medicamentos. Houve uma evolução enorme. Isso aí essas últimas décadas, a coisa evoluiu muito. Então, os animais também estão tendo muito mais qualidade de vida hoje, se a pessoa quiser fazer as coisas corretamente, e mais barato também. Tem medicamentos que eram caríssimos alguns anos atrás, e hoje se tornaram muito mais baratos, muito mais acessíveis para a pessoa poder dar uma qualidade de vida boa para o animal. Mudou muito, graças a Deus. Maravilha. Dona Roselice Alquidemir, um abraço. Paulo César Gunner, um abraço, grande querido amigo. A gente está aqui batendo papo com Fernando Botelho, veterinário, um cara que tem um carinho muito grande por cuidar dos nossos bichos. O senhor falou aí sobre alimentação. Minha avózinha estava comigo quando eu dava geladinho pro meu Scooby. Ela o menino vai, ela falava assim, o bicho vai ficar resfriado, mas eu não entendia. Como assim? Na minha cabeça de criança, né? Como é que ia ficar resfriado? Fica, né? Não é bem assim. O que acontece é o seguinte, eu acho assim, a gente tem que ter bastante bom senso, eu acho. É evidente, eu sempre falo para as pessoas, dê a ração para o seu bichinho, troque de marca, troque de qualidade de ração, porque, pensa um animal comendo sempre a mesma coisa. É que nem eu falar para você, eu vou lhe dar churrasco da melhor qualidade todo dia, você não vai querer comer isso todos os dias, e é de boa qualidade. Então eu acho que tem que dar uma variada na ração, tem que dar um biscoitinho, frutas é muito bom dar para os animais, porque é uma coisa diferente. Outra coisa, se a pessoa der um pedacinho de carne do churrasco do cachorro, se der uma lambidinha num doce, um pedacinho de bolo, eu acho que é um agrado, que não vai fazer tão mal. O que é importante é que a base da alimentação dele seja na base correta. É como a gente tem que ter uma alimentação boa, mas se você tomar um uísque amanhã, ou se você comer aí uma fatada aí meio exagerada, de vez em quando não vai matar você. Agora, se você tiver o hábito errado todo santo dia, né, você sabe as consequências que vão ter. Né? Eu queria falar um pouquinho sobre o agronegócio. Sim, pois não. Por favor. Fique à vontade, porque nosso amigo Val já está dizendo que o senhor é veterinário dele e Paulo Gani também está elogiando. Pronto, por favor. Agradeço a todos eles a atenção e o carinho. A gente ficou tão empolgado falando dos bichinhos que aí acabou esquecendo logo o negócio. Por favor, nos fale. Já falaram que você matou seu cachorro. Eu duvido muito.
Como eu estava dizendo a você, uma das coisas que a gente gostaria de falar sobre o agronegócio, né? Porque a gente já falou muito Sim, de veterinária e dos cachorros já, mas se entrar para esse assunto aí, nós vamos ficar a noite inteira, porque o assunto é é verdade. apaixonante mesmo, Ah, eu todo mesmo mundo sou quer apaixonado. saber, é apaixonante, para mim também é apaixonante. Agora, eu queria falar um pouco sobre o agronegócio, porque a pandemia, ela Sim, teve um peso muito grande no agronegócio, de um certo lado, do outro lado não. A sim, princípio, algumas áreas sofreram muito com a pandemia, por exemplo, produção de flores. Você não tem evento, como é que vai ter venda de flores? Então, o pessoal de flores sentiu muito. O pessoal de é frutas e verdade. hortaliças teve um baque muito grande, principalmente no início, né? Porque forneciam direto para restaurantes, pousadas, hotéis, mesmo os mercados diminuiu esse consumo. Depois eles foram melhorando, fazendo venda pela internet, entrega pessoal, eles já foram se recuperando. Mas houve muita perda e ainda está se adaptando. E para nós aqui na região, um outro setor, eu vou citar apenas esses três, porque vou citar outros, a área de frutos do mar. A venda de camarões, por exemplo, caiu em alguns lugares do Brasil, chegou a cair 80%, porque cabana de praia não está funcionando. Muitos restaurantes não funcionaram. As pessoas não Sim, vão à praia, caranguejo, por exemplo. Caranguejo aqui teve dias que eu não vi mais ninguém vendendo caranguejo. Não. Quem saiu bem foram os caranguejos, né? Foram poupados, né? Então, é alguns verdade. setores sofreram muito com a pandemia do agronegócio, mas o agronegócio brasileiro ele é muito ágil, né? E todos esses setores já arrumaram uma forma de compensar, de se enquadrar. Eu acho que o governo tomou algumas medidas corretas também de ajuda, Sim, não só o governo federal, como todos os outros governos tomaram. Poderiam talvez ter feito mais alguma coisa, mas eu acho que foi sim, feita muita coisa em benefício disso. E nós já estamos nos equilibrando. E o agronegócio maior, praticamente de exportação, a agroindústria, essa sim, está nadando de braçada. Houve alguns contratempos no início, mas o nosso agricultor ele não ficou em casa, né? Ele foi para a roça mesmo, ele foi para dentro das criações e não deixou de trabalhar, até porque não poderia. E nós sim, tivemos um apoio muito grande da área de logística, que foi muito importante nessa pandemia. A logística foi sensacional, não só no fornecimento de medicamentos, de condições para tratamento dos doentes, do funcionamento dos hospitais, do socorro, mas também na área da alimentação. A logística foi sim, fundamental. Se nós não tivéssemos tido esse trabalho grande na logística, e a logística associada ao agronegócio, nós estaríamos passando fome. sim, Hoje nós estamos tendo aí uma valorização enorme, o agronegócio está bombando, é uma área que está dando muita lucratividade, talvez o setor que mais está trazendo saldo positivo, porque os preços das commodities estão lá em cima, né? Nós estamos com recordes de preço nas arrobas, na carne de boi, na carne de porco, no frango, nos ovos, em tudo. Leite subiu muito, talvez poucas vezes o produtor de leite recebeu tão bem como hoje, né, porque as pessoas ficaram mais em casa, passaram a consumir mais certos produtos, a exportação está muito grande também, está valorizando esses produtos. Então, o agronegócio hoje, sempre foi, e cada vez fica mais importante. Nós vamos ter uma safra recorde no Brasil esse ano, um recorde assim violento. O Brasil esse ano se consolida como o maior exportador de soja, é o maior produtor e exportador de soja e é o maior exportador de milho. Não é o maior produtor de milho, mas é o maior sim, exportador de milho. Temos uma importância enorme também em outras áreas. A carne bovina está batendo recorde, carne suína em exportação. Então, o Brasil, eu acho que nós temos armas muito poderosas para enfrentar as situações difíceis que ocorrem a nível mundial, porque nós somos hoje um dos celeiros do mundo e temos um é verdade. agronegócio extremamente avançado. E se nós soubermos, paralelamente ao agronegócio, nós temos também a parte ambiental nossa, que é riquíssima ainda, apesar de muita Sim, coisa errada que já foi feita, mas os outros fizeram pior do que nós. Eu acho que nós temos que esquecer essas brigas. Eu, quando fui presidente da ONG lá em Camaquã, eu peguei em cheio essa briga, né? Uns metiam o pau no produtor, mas gostavam de comer uma picanha no churrasco. O outro era produtor rural, mas quando via uma mata achava lindo. Eu falei, gente, vamos unir essas duas coisas, gente. Vamos começar a produzir com sustentabilidade, pensando no social, porque a sustentabilidade antigamente, você via primeiro se era economicamente viável. Ah, é viável, dane-se o resto, né? O social, o ambiental, ninguém nunca se preocupou. Por isso que nós estamos com os nossos rios na situação que estão e tantas áreas degradadas aí. Hoje não, sustentabilidade hoje, primeiro você vai ver o ambiental. sim, Se for ambientalmente possível, que eu pudesse compensar, pudesse justificar ambientalmente, tá? Depois você vai ver o que vai ser o impacto social daquilo ali. Que às vezes uma coisa economicamente muito boa pode trazer danos gravíssimos para as populações da região, como já há casos inúmeros aí, eu vou citar aqui, sim, para as comunidades
indígenas, rurais, e quilombolas, e as próprias cidades, trazem danos pesados para as populações, geralmente as mais pobres, né? Sim. E por último, econômica. Sem sustentabilidade econômica, eu sempre brinco, sem gestão bem feita econômica, nem igreja vai para frente, né? Tem que tudo pensar na sustentabilidade econômica. Mas eu acho que o agronegócio nosso é pujante, caminha para ser o maior do mundo, em todos os sentidos, né? E nós temos essa oportunidade rara de ainda contar com muita coisa a nível ambiental e poder associar as duas coisas. E o nosso meio ambiente também, ele nos dá lucro, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que a água é um serviço ambiental, né? Se você não tiver água de qualidade, se não tiver uma preservação, a água é um produto. O meio ambiente, as nossas produções de ervas medicinais, eu acho que o agronegócio engloba tudo, sabe? Eu acho que eu não consigo enxergar a conservação sem o agronegócio e o agronegócio sem a conservação. Não consigo enxergar. Nunca consigo. Daria mais uma hora aí, eu me perdoe, mas o Instagram só dá uma hora pra gente. Eu agradecer a Paula, Marcelo, Alan Marinho aí. Você tem 30 segundos aí para se despedir da galera, porque o Instagram é meio só. Meio chato. Uma hora ele acaba. Muito obrigado de coração, cara. Muito obrigado mesmo. Jefferson, em primeiro lugar, agradecer a você a oportunidade. E já é uma conversa que já há muito tempo nós estávamos prometendo fazer essa live. E agradecer a todos que acompanharam. E se depois tiverem perguntas que queiram fazer, que eu possa esclarecer, alguma outra coisa importante, eu posso disponibilizar essa atenção para vocês, sem problema nenhum, na rua, ou aqui pelo Zap, ou pelo Instagram, onde for que quiserem. Certo? Agradeço o carinho de muitas pessoas aí. Obrigado. E espero contar